Lendas dos judeus. A bênção de Efraim e Manassés. Todos os anos da estada de Jacó no Egito, a Senate, esposa de José, foi sua enfermeira constante. Quando ela viu seu fim se aproximando, ela falou a José: ouvi dizer que alguém que é abençoado por um homem justo é como se tivesse sido abençoado pela presença do Criador. Portanto, traga teus filhos para cá, para que Jacó lhes dê sua bênção. Embora José fosse o filho devotado e amoroso de seu pai, ele não o atendia constantemente, porque queria evitar dar-lhe a oportunidade de indagar sobre as circunstâncias de sua vinda ao Egito. Ele estava apreensível com a possibilidade de Jacó amaldiçoar seus filhos e trazer-lhes a morte, se descobrisse os fatos relacionados com seu trato traiçoeiro com José. Ele tomou muito cuidado, portanto, para nunca ficar sozinho com seu pai. Mas como desejava ser mantido informado sobre seu bem-estar, providenciou um serviço de correio entre ele e Jacó. Agora, quando José recebeu a notícia da doença de seu pai, através de seu mensageiro, bem como através de Efraim, a quem Jacó estava instruindo na Torá, ele apressou-se para a terra de Gósen, levando consigo seus 2 filhos. Ele desejava ter certeza sobre 5 pontos. Será que seu pai abençoaria seus 2 filhos que nasceram no Egito? E em caso afirmativo, ele os nomearia para serem chefes de tribos? Ele atribuiria a si mesmo os direitos do primogênito? E em caso afirmativo, despojaria Rubens completamente de tais direitos? E por que seu pai enterrou sua mãe Raquel à beira do caminho e não levou o corpo dela para o túmulo da família Macpelá? Jacó também tinha dúvidas sobre 5 pontos. Quando estava prestes a emigrar de Canaã para o Egito, não sabia se os seus descendentes se perderiam entre o povo do Egito, se ele morreria lá e seria enterrado lá, e se ele teria permissão para ver José e ver os filhos de José. O Criador deu-lhe a garantia dizendo: descerei contigo ao Egito, e certamente te ressuscitarei depois da tua morte, e também a tua descendência, e José porá a mão sobre os teus olhos. Quando se aproximou o tempo para o cumprimento da promessa divina, o Criador apareceu a Jacó e disse: prometi cumprir o teu desejo, e o tempo do cumprimento chegou. O Espírito Santo fez saber a Jacó que José estava vindo até ele, e ele se fortaleceu e sentou-se na cama para prestar o devido respeito ao representante do governo. Embora José fosse seu filho, ele também era vice-rei, e tinha direito a marcas especiais de honra. Além disso, Jacó desejava causar a impressão de ser um homem de boa saúde. Ele queria evitar a possibilidade de ter sua bênção a José e aos filhos de José questionada como um ato de uma pessoa irresponsável. Ele se fortaleceu espiritual e fisicamente, por meio de oração a Iá, na qual lhe rogou que deixasse o Espírito Santo descer sobre ele no momento em que deu a bênção aos filhos de José. Quando José apareceu na companhia de seus 2 filhos, seu pai lhe disse: em todos os 17 anos que você me visitou, você nunca trouxe seus filhos contigo, mas agora eles vieram, e eu sei o motivo. Se eu os abençoar, agirei em oposição à palavra do Todo-Poderoso que prometeu fazer de mim o progenitor de 12 tribos. Pois se eu os adotar como meus filhos, haverá 14 tribos. Mas se eu não os abençoar, isso te mergulhará na tristeza. Assim seja, eu os abençoarei. Mas não pense que faço isso porque você me apoiou todos esses anos. Há outra razão. Quando deixei a casa de meu pai para ir para Harã, fiz uma oração em Betel e prometi dar ao Criador o 10º de tudo que possuía. No que diz respeito aos meus bens materiais, mantive o meu voto, mas não pude dar o dízimo dos meus filhos, porque de acordo com a lei tive que retirar do cálculo os 4 filhos, Ruben, José, Dan e Gade, que são os filhos primogênitos de suas mães. Quando voltei, o Todo-Poderoso apareceu-me novamente em Betel e disse: frutificai e multiplicai-vos. Mas depois desta bênção, nenhum filho me nasceu, exceto apenas Benjamim. E não pode ser, senão que o Criador se referia a Manassés e Efraim, quando falou de uma nação e um grupo de nações. Se agora encontrei favor aos teus olhos, teus 2 filhos, Efraim e Manassés, assim como Ruben e Simeão, serão meus, e então poderei dar uma 10ª parte de meus 10 filhos ao Todo-Poderoso, e deixarei este mundo livre do pecado de não cumprir meu voto feito ao Criador em relação à entrega do dízimo.
José consentiu em fazer a vontade de seu pai, e Jacó deu o dízimo a seus filhos, consagrando Levi ao santo e nomeando-o chefe de seus irmãos. Ele ordenou a seus filhos que tivessem cuidado de que nunca lhes faltasse um filho de Levi na sucessão sacerdotal. E aconteceu isso, de todas as tribos. Levi foi o único que nunca se mostrou infiel à aliança dos pais. Assim, Jacó adotou Manassés e Efraim como seus próprios filhos, assim como Ruben e Simeão foram seus filhos. Eles tinham direito, como os outros, a uma porção na Terra Santa, e como os outros deveriam portar estandartes em sua jornada pelo deserto. Satisfeito quanto às intenções de Jacó em relação a seus filhos, José perguntou ao seu pai sobre o local do enterro de sua mãe. E Jacó falou, dizendo: Tão certo como tu vives, teu desejo é ver tua mãe deitada ao meu lado. Na sepultura não excede o meu. Só tive alegria na vida enquanto ela estava viva, e a morte dela foi o golpe mais pesado que já caiu sobre mim. José o questionou. Talvez você tenha tido que enterrá-la no caminho, porque ela morreu durante as estações das chuvas e você não pôde carregar seu corpo através da chuva até o sepulcro de nossa família? Não, respondeu Jacó. Ela morreu na primavera, quando as estradas estão limpas e firmes. José, dê-me permissão para pegar o corpo dela agora e colocá-la no cemitério de nossa família. Jacó, não, meu filho, isso não podes fazer. Eu não estava disposto a enterrá-la no caminho, mas o Todo-Poderoso ordenou. A razão da ordem era que o Criador sabia que o templo seria destruído e Israel seria levado ao banimento, e os exilados pediriam aos patriarcas que intercedessem por ele junto ao Criador, mas o Todo-Poderoso não os ouviria. No caminho para a terra do estrangeiro, eles passavam pelo túmulo de Raquel e se jogavam sobre ele e imploravam à mãe que intercedesse por ele junto ao Criador. E Raquel orava ao Criador em favor deles. Ó Iá, Criador do mundo, olha para minhas lágrimas e tem compaixão dos meus filhos. Mas se tu não tiveres piedade deles, então indeniza-me pelo mal que me foi feito. A sua oração o Criador ouvirá e terá misericórdia de Israel. Portanto, Raquel foi enterrada no caminho. Ora, Jacó desejava abençoar os filhos de José, mas o Espírito Santo fez ver Jeroboão, descendente de Efraim, e Jeú, descendente de Manassés, como eles seduziriam Israel à idolatria. E a Shir-Rená os abandonou quando eles estavam prestes a impor as mãos sobre a cabeça de seus netos. Ele disse a José: É possível que você não tenha se casado com a mãe de seus filhos de acordo com a lei? José então trouxe sua esposa Senate para seu pai e, apontando para o contrato de casamento dela, ele disse: Essa é minha esposa, com quem me casei como é apropriado, com o contrato de casamento e a devida cerimônia. Rogo-te, meu pai, que abençoe meus filhos, pelo menos por causa desta mulher piedosa. Jacó ordenou que seus netos se aproximassem dele, e ele os beijou e abraçou, na esperança de que sua alegria por eles atraísse de volta o Espírito Santo, mas sua esperança foi vã. José concluiu que o momento não era favorável para bênçãos e decidiu partir até que uma oportunidade mais propícia se apresentasse. Primeiro, porém, provando a seu pai que seus filhos haviam sido iniciados no convênio de Abraão. Fora da câmara de seu pai, sozinho com seus filhos, ele se prostrou diante do Todo-Poderoso e implorou-lhe que lhe mostrasse misericórdia, e ordenou que seus filhos fizessem o mesmo, dizendo: Não se contente com sua elevada posição, pois as honras mundanas duram apenas por um tempo. Peça ao Criador que seja misericordioso e que a sua presença desça sobre meu pai, para que ele abençoe vocês dois. Então o Criador falou ao Espírito Santo: Até quando José sofrerá? Revela-te rapidamente e entre Jacó, para que ele possa conceder bênçãos. Nas palavras de Jacó, Efraim e Manassés, assim como Ruben e Simeão, serão meus. José percebeu a preferência de seu pai por seu filho mais novo Efraim. Isso deixou muito preocupado com o direito de primogenitura de seu filho mais velho. E ele teve o cuidado de colocar os dois rapazes diante de seu pai de tal maneira que Manassés ficasse em frente à mão direita de Jacó, e Efraim em frente à sua mão esquerda. Mas Efraim, por causa da sua modéstia, estava destinado a coisas maiores do que seu irmão mais velho Manassés. E o Criador ordenou que o Espírito Santo incitasse Jacó a dar o direito de primogenitura a Efraim. Agora, quando José observou seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, ele tentou removê-la para a cabeça de Manassés. Mas Jacó o repeliu, dizendo: O quê? Você deslocaria minha mão
contra minha vontade, a mão que venceu o príncipe das hostes de anjos, que é tão grande quanto um terço do mundo? Eu sei coisas que você não sabe. Eu sei o que Rubens fez com Bilá e o que Judá fez com Tamar. Quanto mais, eu sei de coisas que você não conhece. Você acha que eu não sei o que seus irmãos fizeram com você? Por que você não trairia nada sempre que eu lhe perguntasse? Eu sei disso. Manassés também se tornará grande. O juiz Gideão descenderá dele. Mas seu irmão mais novo será o ancestral de Josué, que paralisará o sol e a lua, embora eles tenham domínio sobre toda a terra desde ponta a ponta. Assim Jacó colocou Efraim, o mais jovem, acima de Manassés, o mais velho, e assim permaneceu para sempre. Nas listas das gerações, Manassés vem depois de Efraim, e assim foi na distribuição das porções na Terra Santa, e assim foi na colocação dos acampamentos e nos estandartes das tribos, e na dedicação dos tabernáculos. E em todos os lugares Efraim precedeu Manassés. A bênção concedida a seus netos por Jacó foi a seguinte: ó, que seja a vontade do Criador, que andeis nos caminhos do Todo-Poderoso como meus pais Abraão e Isaque, e que o anjo, que me redimiu de todo o mal, dê sua ajuda a Josué e Gideão e revele-se a eles. Que seus nomes sejam mencionados em Israel e como os peixes, vocês possam crescer em multidão no meio da terra. E assim como os peixes são protegidos pela água, vocês também possam ser protegidos pelos méritos de José. As palavras como peixes foram usadas por Jacó com o propósito de sugerir a forma de morte que aguardava os efraimitas, os descendentes de José. Assim como os peixes são capturados pela boca, os efraimitas, mais tarde, convidaria a sua destruição por meio de seu ceceio peculiar. Ao mesmo tempo, as palavras de Jacó continham a profecia de que Josué, filho do homem o peixe, seria o peixe, levaria Israel para a Terra Santa. E em suas palavras, havia ainda outra profecia, com referência aos 60.000 homens que os filhos geraram na mesma noite que Moisés, todos lançados no rio com ele e salvos por causa de seus méritos. O número de meninos jogados aos peixes no rio naquela noite foi igual ao número de homens de Israel na terra. Efraim recebeu uma bênção especial e separada de seu avô. Jacó lhe disse: Efraim, meu filho, tu és o chefe da academia, e nos dias que virão, meus mais excelentes e célebres descendentes serão chamados de Efrati, em homenagem a ti. José recebeu 2 presentes de seu pai. A primeira foi Siquém, a cidade que Jacó havia defendido, com espada e arco, contra as depredações dos reis amorreus, quando estes tentaram vingar-se de seus filhos pelo traje cometido ali. E o segundo presente foram as vestes feitas pelo Criador para Adão, e passadas de mão em mão até chegarem à posse de Jacó. Siquém foi a sua recompensa, porque com a sua castidade ele conteve a onda de imoralidade que irrompeu em Siquém antes de mais nada. Além disso, ele tinha uma reivindicação anterior sobre a cidade. Siquém, filho de Hamor, o dono da cidade, deu-a de presente a Diná, e a esposa de José, a Senate, sendo filha de Diná. A cidade lhe pertencia por direito. As roupas de Adão, que Jacó recebeu de Esaú, ele não os tirou de seu irmão à força, mas o Criador fez com que eles fossem dados a ele como recompensa por suas boas ações. Eles pertenciam a Nirode. Certa vez, quando o poderoso caçador capturou Esaú em suas reservas e o proibiu de prosseguir na caça, eles concordaram em determinar, por meio de combate, quais eram seus privilégios. Esaú aconselhou-se com Jacó e aconselhou nunca lutar com Nirode enquanto estivesse vestido com as vestes de Adão. Os dois agora lutavam entre si, e na época, Nirode não estava vestido com as roupas de Adão. O fim foi que ele foi morto por Esaú. Assim as vestes usadas por Adão caíram nas mãos de Esaú. Dele passaram para as de Jacó, e ele as legou a José. Jacó também ensinou a José 3 sinais para distinguir o verdadeiro Redentor, que libertaria Israel da escravidão do Egito. Ele proclamaria o nome inefável, nomearia anciãos e usaria a palavra pacode ao se dirigir ao povo.